Paixão de Primavera. Célia Xavier de Camargo pelo Espírito Leon Tolstói. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Masha, preciso conseguir um serviço. Não posso ficar sem fazer nada. Também iremos precisar de uma casa. Porventura terá na aldeia alguma desocupada? Não, aqui é difícil. Os moradores não costumam deixar a aldeia. Só quando alguém morre e não tem descendentes, uma isba fica vazia. Mas não lhe cause isso preocupação. Pode levantar uma isba aqui, perto da nossa. Madeira é o que não falta, e os vizinhos sempre ajudam na construção. Enquanto isso, serão nossos hóspedes. Andrei olhou para a esposa, mais aliviado. E para conseguir serviço, com quem eu falo, Masha? Ao chegar, viram uma mansão, do outro lado da aldeia. Ele fez um gesto negativo com a cabeça. Fique tranquilo, saia caminhando e logo verá, um pouco mais distante, uma grande mansão, com muro alto e portão de ferro. E lá a residência do Barini, dono destas terras. Fale com o intendente dele, Alexei Grotienko. Andrei levantou-se e, com gesto de mão, saiu, enquanto sua esposa permanecia na isba, ajudando Masha nas tarefas domésticas. Logo, as duas ficaram amigas. Uma hora depois, Andrei voltou contente. Conversara com o intendente e este o mandara trabalhar junto com Boris na plantação. Ludmila desejava andar também pela aldeia, mas estava um pouco receosa da reação dos moradores, em virtude da maneira como dela saíra. Logo, porém, as amigas começaram a aparecer para visitá-la, informadas de seu retorno. Estavam casadas, tinham filhos e haviam engordado. Em pouco tempo, todos se adaptaram à vida na aldeia. Capítulo 20. Dmitri Alexeyevich. Após abandonar Ludmila, enlouquecido ao saber que a mulher amada esperava um filho de seu rival, que considerava um inimigo e odiava com todas as forças de seu coração, Dmitri Alexeyevich voltara à aldeia. Com o transcorrer do tempo, porém, seus sentimentos haviam abrandado, a raiva esvaíra-se há muito, não existia mais razão para o ciúme, e Dmitri passou a lamentar a atitude que tomara num momento de exasperação. Após alguns anos, favorecidas pela distância, as lembranças tornaram-se mais amenas, e Dmitri começou a recordar o passado com saudade. Sentia falta das longas conversas que tinha com Ludmila, de seu riso espontâneo e encantador e, especialmente, do carinho e da amizade que sempre existira entre eles. O coração aquietou-se no peito, e a chama do amor voltou a queimar dentro dele, levando-o a passar noites em claro a cogitar o que teria acontecido com ela. Nunca mais tivera notícias e, às vezes, julgava até que ela pudesse estar morta, por ter sido abandonada no meio daquela pequena estrada, sujeita a malfeitores e animais ferozes. Recriminava-se por não ter aceitado a gravidez de Ludmila, que importava se aquele filho era de outro homem que não existia mais, pois estava morto e enterrado, não representando portanto, nenhum perigo. Se tivesse agido de outra forma, teria conservado a mulher amada, e o filho que ela estava gerando cresceria a seu lado, seria dele e de ninguém mais. À força de tanto amá-la, tinha certeza de que a lembrança do rival desapareceria do coração dela. Além disso, a imagem de Ludmila desesperada, naquela estrada deserta no meio da floresta, à noite, suplicando-lhe que não a abandonasse, não saía de sua mente. Na verdade, Dmitri não sabia direito o que tinha acontecido naquela noite, as lembranças permaneciam um tanto embaralhadas em sua cabeça. Apesar disso, vez por outra, laivos de imagens surgiam, e ele via-se bebendo, berrando com ela, discutindo, enlouquecido pela raiva, depois, para sua vergonha, dando-lhe bofetadas no rosto, enquanto ela gritava de dor, arremessada ao solo. Diante disso, cheio de remorsos, culpava-se por qualquer coisa que tivesse acontecido com Ludmila. Assim, quando recebeu a notícia de que ela havia retornado à aldeia, seu coração passou a bater forte e desenfreado, como cavalo selvagem em disparada, e Dmitri encheu-se de novas esperanças. No íntimo, convivia com um turbilhão de emoções desencontradas e não sabia o que fazer. Ele temia a reação dela, por conhecer, sobejamente,
seu caráter reto, a altivez e a dignidade, e, em virtude disso, evitava encontrar-se com ela. Todavia, não suportava mais a ansiedade entre o desejo de revê-la e o medo de como seria recebido. Por outro lado, como o sentimento de culpa e de remorso oprimiam-no, precisava saber se ela já lhe perdoara. Caso contrário, pediria seu perdão, nem que fosse necessário humilhar-se, ajoelhando-se a seus pés. Apesar de sua boa disposição, tinha medo desse encontro, que seria muito difícil. E, por isso, retardava-o. Chegou um momento, porém, em que Dmitri não suportou mais essa situação. Assim, algum tempo depois, enchendo-se de coragem, decidiu-se. Tomou um bom banho, vestiu-se com capricho, penteou os cabelos, colocando sebo de carneiro para domá-los e, montando seu cavalo, dirigiu-se à casa de Masha e Boris. Bateu e aguardou. Um garoto atendeu à porta. Tirando o gorro da cabeça, Dmitri perguntou surpreso. Quem é você? Sou Yuri. Aquele nome agitou suas fibras mais profundas. Fitando o menino, Dmitri entendeu que era filho de Ludmila. Esquadrinhou seu rosto, à procura de alguma semelhança com o cossaco. Tranquilizou-se ao notar que a pele, os cabelos e os olhos grandes e negros eram da mãe. Como o garoto permanecesse parado, aguardando, ele indagou: Ludmila está? Sou amigo dela e gostaria de vê-la. Entre. Vou chamá-la, respondeu o garoto, gentilmente. Aquela voz fez com que Dmitri estremecesse. Um calafrio percorreu seu corpo, era igual à do cossaco que ele matara. Pouco depois, Ludmila entrou na sala, enxugando as mãos no avental. A porta de entrada estava aberta, e o recém-chegado recortava-se contra a luz, mantendo-se na sombra, o que dificultava a visão. No entanto, ao ver a imagem cercada por um contorno iluminado, ela não teve dúvidas de que era Dmitri. A expressão risonha e serena fechou-se, e, contraindo as sobrancelhas, ela disse com amargura. Yuri disse-me que um amigo desejava falar comigo. Não o esperava. Ao notar sua reação, Dmitri começou a rodar o gorro com as mãos, nervosamente. Compreendo sua mágoa, Ludmila, e reconheço que tem toda a razão, agi muito mal com você. Mas, o ciúme é péssimo conselheiro e ditou-me palavras e atitudes que hoje lamento profundamente. Perdoe-me. Sempre fomos amigos, crescemos juntos. Em nome da amizade que sempre existiu entre nós, peço-lhe que me perdoe. Por favor. Ludmila continuava afitado de cabeça erguida, altiva e inflexível. Ao ouvir suas palavras finais, pareceu abrandar um pouco. Sofri muito por sua causa, Dmitri. Abandonou-me na hora que eu mais precisava, sem um gesto de piedade, sem a menor compaixão. Mais do que isso, os insultos que me dirigiu ficaram gravados na memória, como também as covardes agressões que sofri por suas mãos naquela hora. Sua voz soou carregada de amargura, e Dmitri entendeu o quanto a magoara. De cabeça baixa, tentou desculpar-se. Reconheço que nada justifica os meus atos naquela noite, Ludmila, a verdade é que não me lembro direito de tudo o que aconteceu, a não ser que, em uma hora, comecei a beber. Ela olhou-o com desprezo e sorriu desdenhosa. É sórdido de sua parte querer justificar-se, usando a bebida como desculpa. É lamentável que utilize esse tipo de argumento para isentar-se de responsabilidade pelos seus atos. Ludmila parou de falar por alguns instantes, depois, respirando fundo, tornou: entretanto, não posso guardar rancor de alguém que de mim não merece nada, nem ódio. Para mim, você não existe mais, Dmitri Alexeyevich. Está morto. Não me procure novamente. Adeus. Ela virou-se e o deixou sozinho na sala, vermelho de vergonha, parado, sem reação. Depois, cambaleando, ele passou pela porta e foi embora. Merecera cada palavra que ela dissera, cada humilhação. O tempo, porém, é um bálsamo que cura todas as feridas. Meses depois, já participando da vida da aldeia, Ludmila saía para passear, divertir-se e visitar os amigos. Nessas ocasiões, às vezes, encontrava Dmitri e perturbava-se,
o que a fazia virar o rosto, mas, porque isso acontecia com muita frequência, passou a encarar o fato com naturalidade. Ignorava-o, simplesmente, talvez por ter jogado no rosto dele todo o seu desprezo, por vê-lo humilhado à sua frente sem uma reação sequer, talvez isso tenha retirado de seu íntimo o ressentimento, a amargura de ter sido abandonada em momento tão doloroso de sua vida. Seja por esse ou por outro motivo, a verdade é que ela já não se incomodava ao vê-lo. Considerava Dmitri indiferente, eis tudo. Com isso, ele nunca mais se aproximou dela. Ao chegar à festa da primavera, ocasião em que todos se reuniam na praça, para comemorar o fim do inverno, convidaram Ludmila para dançar, e ela, depois de muitos anos, voltou a fazer uma das coisas que mais gostava. O olhar triste de Dmitri acompanhava todos os seus movimentos, o que não passou despercebido a ela. A mágoa que sentia dele arrefecera, o prazer por estar de volta ao lar e junto da família fez com que Ludmila se tornasse menos amarga, menos ressentida e mais alegre. O fato é que, nessa festa, fez questão de mostrar-se com melhor aparência. Vestiu seu melhor traje, passou carmim nos lábios e nas faces, penteou os cabelos negros, enfeitando-os com flores. Ao olhar-se num pequeno espelho de metal polido que trouxera, resquício do luxo que desfrutara em casa de Madame Trousseau, sorriu ao reconhecer que ainda era muito bela. Quando começou a dançar, cada gesto seu, seduzia e encantava. À luz das fogueiras, a assistência batia palmas, enquanto o ritmo tornava-se ora mais forte e impetuoso, ora mais suave e melancólico. Nesse clima, Ludmila intensificava os frenéticos movimentos e pisadas firmes, até o final, sempre brusco e apoteótico. O coração de Dmitri batia vigorosamente, e ele arfava, levando a mão ao peito. Ludmila, relanceando o olhar em torno para agradecer aos aplausos, não pôde deixar de notar seu olhar ardente, que parecia devassá-la e que ela tão bem conhecia, a fitá-la com paixão. Ainda recuperando o fôlego, após a dança, ela sorriu, sedutora. Sentia-se vitoriosa. Estava vingada. Cumprimentada por todos, somente Dmitri não se aproximou. Andrei, Ana, Rudi e até Yuri estavam maravilhados. Não conheciam esses dotes de Ludmila e acompanharam a apresentação bastante emocionados. Boris e Masha trocaram um olhar de entendimento, respirando aliviados. Finalmente, tudo voltava ao normal, a filha estava em seu lugar, de onde nunca deveria ter se afastado, e eles estavam felizes. Com o passar dos meses, Ludmila foi obrigada a enfrentar seus pais que, vez por outra, voltavam ao assunto, falando-lhe do amor que Dmitri nutria por ela, tanto que nunca aceitara outra noiva, embora existissem várias interessadas. Andrei, Ana e Rudi, que agora moravam numa isba próxima, não escondiam a amizade pelo rapaz, que lhes parecia honesto e bom, sempre prestativo e dedicado em tudo o que fazia. Sem contar que, com a morte do pai, Dmitri tornar-se-ia o intendente da propriedade, respondendo por tudo diante do patrão. Sob o peso dessa pressão, Ludmila resistia valentemente. No entanto, após meses e meses de cerco fechado, ela acabou capitulando. Seus pais, juntamente com Andrei e a esposa, certa ocasião resolveram ter uma conversa séria com ela. Tomando a palavra, disse Boris: "Minha filha, estou ficando velho. Nem eu nem sua mãe viveremos para sempre. Repugna-nos deixá-la só com seu filho, nosso querido neto, Yuri. Tenho pensado bastante e creio ser melhor para todos se você aceitasse o amor do pobre Dmitri, que se arrasta a seus pés desde que vocês eram muito jovens. Agora, nem você nem ele têm mais as ilusões da primeira mocidade. Você tem um filho que está crescendo e que precisa do pulso firme de um pai. Por que não unir-se a ele, dando uma família a Yuri? Seu pai tem razão, minha filha. Nós ficaríamos mais tranquilos sabendo-a amparada por um marido, concordou a mãe. Ludmila fitava os pais com expressão de piedade. Compreendia as preocupações deles, porém não podia contar-lhes como Dmitri a magoara anos antes, justamente na hora em que ela mais precisara de um ombro amigo. Ele a abandonara na estrada, à noite, sujeita a todos os perigos, grávida, sem nada.
Além disso, sob o efeito da bebida, tornara-se agressivo e violento, chegando a espancá-la. Os olhos de Ludmila toldaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Papai, mamãe, compreendo suas razões, mas... Não diga nada agora, filha. Reflita em tudo o que eu lhe disse e, daqui a 3 dias, voltaremos a conversar. Ela virou-se para Andrei, a quem considerava como um pai e que até então permanecera calado, e notou que ele era da mesma opinião. Vendo que ela esperava que dissesse alguma coisa, ponderado, ele reavivou sua memória. Lembra-se, Ludmila, que entre suas razões para deixar Moscou estava a preocupação com o futuro de Yuri. Lembro-me. Tem razão, Andrei. Eu temia que me acontecesse algo e que meu filho ficasse desamparado. Andrei fez um gesto com as mãos, como se dissesse, e então? Realmente, seria o melhor para ela. Por alguma estranha razão, seu filho gostava muito de Dmitri e não faria objeção à união dos dois. Vou pensar por 3 dias, como sugeriu meu pai, ela decidiu. Ao cabo desse tempo, durante o qual nem conseguia dormir direito, refletindo no assunto, Ludmila acabou por aceitar o compromisso com Dmitri Alexeyevich, considerando que ele realmente fora traído pela bebida e que antes, por longo tempo, sempre fora seu amigo. Além disso, se devia casar-se, segundo seus pais, quem mais poderia escolher? Em sua memória, surgiu a imagem tão querida de Gregory Fyodorovich, o homem com quem um dia desejara compartilhar sua vida, e que a ajudara a abandonar a casa de Madame Trousseau, mas que por algum motivo misterioso, jamais fora ao encontro marcado, deixando-a amargurada. O coração dizia-lhe, porém, que ele não era culpado, e, de qualquer modo, ela era grata a Gregory por tê-la ajudado a deixar aquela vida que a horrorizava. Após considerações, aceitou, melancolicamente, o que o destino a reservava. Assim, num belo dia de primavera, no ano seguinte, um pope de passagem pela aldeia celebrou o casamento. Depois, foram para a casa que Dmitri construíra para eles. Passados alguns meses, Boris foi vítima de um problema cardíaco e veio a falecer, confirmando a preocupação que tivera. A dor pela perda do pai foi intensa, enchendo Ludmila de tristeza e remorso por haver ficado tanto tempo longe dele. Esse fato tão doloroso fez com que se ligasse mais à mãe, agora sozinha, temendo perdê-la também. No início do casamento, tudo caminhou bem entre Ludmila e o marido. Com o passar do tempo, porém, Dmitri passou a beber mais do que já bebia e mudou completamente. Chegava a casa sempre bêbado, tratava mal a esposa e Yuri. Reclamava que ela não o amava e que vivia com o pensamento no outro que morrera. Na verdade, o infeliz Yuri Vanilevich, inconformado por ver sua amada e seu filho morando na mesma casa de seu rival e assassino, lutava para separá-los. E gritava, tentando alertá-los. Não acreditem nele, esse miserável tirou-me a vida. Não confiem nele, afastem-se. Sei o que estou dizendo. Ele representou a desgraça em minha vida. Maldito, traidor. Eu era feliz até acreditar nele e recebê-lo como amigo em meu bando. Yuri Vanilevich continuava falando e explicando, vezes sem conta, tudo o que tinha acontecido àquela época. No entanto, por mais que se esforçasse, não conseguia fazer-se ouvido. Então, seu ódio ficou ainda mais concentrado. Com sua presença, o ambiente da casa tornou-se insuportável. Colocava um contra o outro, e as brigas do casal tornaram-se constantes. Procurava criar desentendimentos entre Yuri, seu filho e o padrasto, por não suportar que fossem amigos. Para seu desespero, apesar das grosserias de Dmitri, o garoto não reagia, mantendo-se equilibrado, o que deixava o infeliz pai desencarnado louco de raiva e frustração. Com a sua vibração pesada e deletéria, Yuri, de forma permanente, passou a dominar Dmitri. Este, com a presença do inimigo desencarnado, começou a recordar-se do assassinato, das traições e de tudo o que fizera contra ele. Ao despertar para essas lembranças, Dmitri deixou-se envolver pelo sentimento de culpa, gerando remorso, e isso o colocou sob a influência direta de Yuri Vanilevich que, desapiedado, não lhe concedia tréguas.
Desse modo, para fugir das recordações, Dmitri passara a beber o tempo todo, tornando-se irascível, violento e desequilibrado. No entanto, o jovem Yuri Georgievich, espírito que renascera para ajudar a família, mantinha-se sereno nessa situação, não se deixando dominar pelas infelizes ideias do pai desencarnado, nem se deixava contaminar pelas atitudes do padrasto. Dmitri, apesar das bebedeiras e das ressacas intermináveis, nos poucos momentos de lucidez fitava o enteado e pensava: como Yuri pode suportar minhas atitudes, grosseria e rispidez constantes sem alterar-se? O garoto o fitava com os grandes olhos serenos e sorria. Quando Dmitri chegava bêbado, sujo, rasgado e não raro ferido, após meter-se em brigas, era ele que o recebia. Yuri, calmamente, tirava-lhe as botinas, colocava seus pés numa bacia com água quente, limpava-o e, depois, trazia-lhe um chá fumegante, para minorar os efeitos da bebedeira. Em seguida, levava-o para o leito, no próprio quarto dele, uma vez que a mãe já não aceitava que o marido bêbado dividisse o mesmo leito com ela. No fundo, apesar de não ver o espírito do pai, o garoto sentia a presença dele, sabia que era ele que gerava os desentendimentos na casa e precisava ajudá-lo. Então, ajoelhava-se no piso de terra batida, como tantas vezes a mãe o ensinara, e rezava para Jesus e para Nossa Senhora de Kazan, suplicando-lhes o auxílio de que tanto precisavam. O tempo passava, e ele continuava fiel ao seu propósito de ajudar o pai, o padrasto e demais membros da família. Conversava com Andrei, a quem amava e em quem aprendera a confiar desde criança, abrindo-lhe o coração. Andrei, não sei o que aconteceu para que meu pai sinta tanta raiva de Dmitri. Contudo, sei que existe uma razão, e não é apenas porque minha mãe casou-se com ele. Há problemas muito mais sérios envolvidos nesse caso. O idoso, com sua experiência e em tudo o que Yuri lhe contava, também aprendera a acreditar na continuidade da vida após a morte, e balançava a cabeça, concordando: tem razão, meu filho. Não sabemos a história que há por trás desse ódio, mas um dia tudo isso vai ter fim, com certeza. Por isso, vamos continuar rezando para ajudar todos os envolvidos. Com o passar do tempo, o exemplo do jovem Yuri foi despertando outras ideias no pai desencarnado. De tanto ouvir suas orações endereçadas a ele, Yuri Vanilevich comoveu-se. Sem perceber, foi mudando suas íntimas disposições, tornando-se mais brando, menos agressivo, pois sabia que seu comportamento atingia aquele que tanto amava, seu filho. Então, apesar de não deixar a casa, começou por afastar-se dos encarnados, observando-os a certa distância, triste e sofredor. Chegou um momento em que sentiu desejo de abandonar aquele lugar. Afinal, nem sabia há quanto tempo sofria daquele jeito. Yuri Vanilevich foi embora daquela casa, desistindo da ideia de vingança que, em razão da ajuda de seu filho, já não o satisfazia. Entendeu que sua presença gerava mal-estar em todos e, o que era pior, dificultava a vida de Ludmila e de Dmitri, prejudicando especialmente a seu amado filho, que sofria com o ambiente do lar. Então, sofredor e aflito, Yuri Vanilevich vagou por muitos lugares do mundo espiritual, regiões desconhecidas de miséria e dor, de sofrimentos atrozes, até que, depois de tanto penar, acabou, finalmente, por buscar o socorro em Deus, de quem se afastara tanto tempo. Revolvendo-se na lama, num ambiente triste, gelado e nevoento, começou a orar, suplicando ajuda, como tantas vezes vira seu filho fazer, e as lágrimas de arrependimento lavaram sua alma, limpando-o das emanações escuras e deletérias. Capítulo 21. Chegando ao destino. Quase 2 anos se passaram. Na busca constante por descobrir notícias da mulher amada, Gregory e seus companheiros venceram longos trajetos, prosseguindo sempre atrás do objetivo. Muitas vezes tiveram de parar, não raro durante meses, em virtude do estado de saúde de Gregory Fyodorovich, bastante abalado pelas precárias condições da viagem. Mesmo quando havia condições de prosseguir, a carruagem rodava lentamente, pois os solavancos, em virtude das pedras e depressões do solo, atingiam muito duramente Gregory, que sentia dores horríveis ao menor balanço.
Apesar de viajarem devagar, eram obrigados a paradas constantes para que ele pudesse refazer-se dos incômodos. Além disso, o percurso obrigava-os a se aventurar por territórios inóspitos, correndo perigos de toda sorte, como serem atacados por salteadores tão comuns naquelas estradas e sempre temíveis. Também as rudes condições do trajeto e a falta de comodidade, a que Gregory não estava habituado, transformaram a busca desesperada numa verdadeira saga. Os companheiros de viagem, Oleg e Victor, agora mais amigos do que servidores, sofriam calados. Longe do olhar do Senhor, suspiravam de tristeza, distantes do torrão natal e desejosos de retornar o quanto antes. O pior, o mais difícil nisso tudo, é que não tinham nenhuma expectativa de mudança, não havia esperança em seus corações de que, algum dia, pudessem retornar a Moscou. Quando o Senhor finalmente dormia, após um dia estafante, sentavam-se para conversar, fosse à mesa de uma hospedaria, à luz de uma vela, ou ao relento, quando o tempo permitia. Nessas ocasiões, sob o manto estrelado, falavam mais livremente sobre seus problemas e analisavam a situação que ora atravessavam, tentando encontrar uma solução e refletindo no que poderia ser feito. Terminavam sempre fitando o céu, de madrugada, suplicando a Nossa Senhora de Kazan que os socorresse, que Gregory Fyodorovich conseguisse atingir seu objetivo de encontrar a amada de seu coração e que não viessem a encontrar a morte longe da terra natal. Finalmente, aproximaram-se dos Montes Urais. À distância, os contrafortes da cordilheira os impressionaram pela grandeza e majestade. Emocionados, choraram de alegria e alívio, ajoelhando-se no solo para agradecer a Deus. No dia seguinte, no sopé da montanha, acamparam pela última vez, antes de iniciarem a subida. Oleg acendeu uma fogueira e comeram o que ainda tinham de reserva, adquirido na última parada. Ali, aquecidos pelo fogo, que colocava reflexos avermelhados em seus rostos mais animados, planejaram o que fazer. Muito bem, finalmente estamos mais perto do objetivo. Agora, iremos de aldeia em aldeia, perguntando por Ludmila e seu filho Yuri. Tenho certeza de que vamos achá-los. Senhor, já pensou que ela pode estar casada? Ou mesmo, enfim... Tentou perguntar Victor, que se calou, temendo continuar. Gregory fitou-o com firmeza. Sei o que quer dizer, Victor. Que talvez ela possa ter morrido. Não, algo me diz que está viva em algum lugar. Não importa. Preciso ter qualquer notícia de Ludmila, sejam elas quais forem. Estou preparado para tudo. Após acabarem de comer, acomodaram-se para dormir. A ansiedade, porém, fez com que nenhum dos três conseguisse conciliar o sono. Na manhã seguinte, levantaram-se cansados. Puseram-se a caminho, calados, cada um remoendo os próprios pensamentos. Oleg e Victor sentiram-se mais esperançosos de poderem retornar a Moscou, se conseguissem notícias de Ludmila. Se Gregory optasse por permanecer nos Urais, que ficasse, era decisão dele. Quanto a eles, retornariam. Conforme conversado tantas vezes, comprariam bons cavalos e, sem amarras de qualquer espécie, viajariam bem mais rápido. Gregory, ao contrário, em virtude do questionamento de Victor, na noite anterior, sentia o peito opresso e angustiado. Apesar da resposta que lhe dera, temia realmente, no fundo, que as notícias não fossem boas ou que ela, sua amada, jamais tivesse conseguido retornar à sua aldeia natal. Assim, a cada vilarejo encontrado, indagavam por uma mulher cujo nome era Ludmila e que tinha um filho chamado Yuri. Mas nada de conseguir a notícia tão esperada. E assim prosseguiram. Por essa época, esgotado e sofrido pelos desentendimentos com minha esposa, Sofia, um dia eu saí de casa, pela madrugada, e pela última vez. Minha filha Tatiana foi atrás de mim, alcançando-me. Tentou convencer-me a voltar, mas recusei. A decisão fora definitiva. Tomei o trem, porém eu estava muito doente, febril, e o vagão gelado, sem aquecimento, piorou meu estado. Passando mal, fui obrigado a descer do trem numa cidadezinha, Astapovo. Apiedado de minha situação, o chefe da estação, um bom homem, recolheu-me, cedendo-me um pequeno quarto, ali mesmo,
fatos sobejamente divulgados pela imprensa do mundo todo. Ali permaneci, até que a morte orgânica me colhesse, obrigando-me ao retorno à verdadeira vida. Ao tomar conhecimento da surpreendente vida post-mortem, encantei-me com tudo. Recuperei-me, auxiliado por benfeitores espirituais e ciceroneado por Boris Pietrovitch, amigo da última encarnação, que reencontrara no além, que escancarou, aos meus olhos deslumbrados, as belezas dessa nova morada. Dispondo-me ao trabalho, tornei-me um servidor do bem, auxiliando necessitados e sofredores de ambos os lados da vida. Certa ocasião, comecei a receber pedidos de ajuda de alguém que eu não conhecia. Os apelos vinham de uma região de grande sofrimento no umbral inferior. Habituado a esse tipo de ação, desloquei-me até lá, com mais 2 servidores do bem, e, em meio à vegetação triste e sem cor, localizei um homem que, sentado numa pedra, com os braços a sustentar a cabeça, chorava, enquanto eu percebia seus pensamentos, em forma de súplica. Piedade, meu Deus, sei que errei muito e que provoquei o sofrimento dela. Agora, todos estão sofrendo e nada posso fazer, não consigo. Socorra-me, Senhor, ajude-me. Nesse momento, crivei meus olhos naquele espírito, sem entender a razão pela qual suas súplicas foram a mim direcionadas. Não o conhecia, pelo menos, em sã consciência, não me lembrava dele. De qualquer modo, era alguém que sofria muito. Calando meus íntimos questionamentos, cheio de piedade, aproximei-me mais, colocando a mão em sua cabeça. Meu irmão, lembre-se de que o Senhor é Pai de todos nós e ninguém está desamparado sob as suas vistas magnânimas. Seja qual for seu problema, confie. A bondade e a misericórdia de Deus nos envolvem, mesmo que não percebamos sua presença. Assim, acalme-se, serene seu coração. Por que chora, meu irmão? O que o aflige? Ele ergueu a cabeça, ao ouvir minha voz. Ao ver seu semblante em lágrimas, tive a certeza de que não o conhecia. Era um cosaco, identifiquei pelos traços fisionômicos e pelas vestes, embora andrajosas. O infeliz arregalou os olhos e fitou-me, caindo de joelhos na gramínea rala. Deus ouviu minhas preces. Ó, mensageiro divino, ajude-me. Sofro muitíssimo. Ao ver aquele infeliz ajoelhado a meus pés, imediatamente segurei seus braços com delicadeza e recoloquei-o sobre a pedra, enquanto assegurava-lhe: engana-se, meu filho. Não sou um mensageiro divino. Sou apenas seu irmão. Ele chorava de alívio e gratidão. Coloquei a mão espalmada sobre sua cabeça, desejando conhecer suas íntimas dificuldades, para melhor ajudá-lo. E, como se estivesse narrando sua história, pude ouvir seus pensamentos, que giravam sempre em torno dos mesmos acontecimentos, enquanto as cenas surgiam diante de meus olhos. Certa ocasião, cansado de cavalgar, entrei com meus homens numa das aldeias do Ural. Era noite e procurávamos abrigo, quando vimos que os moradores estavam reunidos na praça. À luz das fogueiras, vi uma jovem dançando. Encantei-me com ela, que não me saiu mais da mente. Ah, aquele momento modificou minha vida. Ao deixar a aldeia, levei-a comigo, pois ela também me amava. Algum tempo depois, alguém em quem eu confiava e a quem eu chamava de amigo, tanto que o incorporei ao grupo, atraiçoou-me. Estávamos cavalgando por região perigosa e, aproveitando-se de um ataque de salteadores, ele tirou-me a vida, o maldito. Agiu de modo que todos acreditassem que eu fora vítima dos ladrões. Assim, ficou livre de acusações. Nunca mais tive um momento de sossego. Depois disso, vivi como um louco, acompanhando meus homens, sem que ninguém desse pela minha presença. Demorei longo tempo para entender que não fazia mais parte dos vivos. Incapaz de afastar-me dela, passei a acompanhá-la o tempo todo. Após minha morte, ela descobriu que estava esperando um filho meu. A verdade é que, desde que iniciara aquelas reflexões, sob intensa emoção, eu vi as imagens que ele descortinava-me ao olhar, enquanto elevava o pensamento ao Criador, agradecendo a oportunidade de ter notícias de minha querida amiga Ludmila. Eu a reconhecera na jovem bailadeira que encantara aquele espírito sofredor.
Em virtude de minhas próprias dificuldades, eu esquecera Ludmila durante muitos anos. É certo que me lembrava dela esporadicamente, quando algo me fazia recordá-la. Nessas ocasiões, cogitava o que teria acontecido com ela e onde estaria. Mas nada fazia para obter resposta aos meus íntimos questionamentos, uma vez que meus próprios problemas dilapidavam todas minhas energias. Então, mais uma vez, pude reverenciar a bondade e misericórdia do Senhor, que encontra resposta para todas as coisas, atendendo com amor a todas as necessidades. Naquele instante, pude entender a ligação que existia entre mim e aquele ser tão desventurado. Ambos tínhamos ligações com Ludmila, cujo destino não era indiferente nem a ele e nem a mim. Enquanto mantinha a mão em sua fronte, continuei a visualizar tudo o que acontecera. Então revi a luxuosa mansão de Madame Trousseau, a interferência dele, espírito desencarnado, na vida de Ludmila, utilizando-se de todos os momentos para estar junto dela, como também suas manobras para afastar concorrentes. E, o mais dramático, sua interferência na decisão que mudaria a vida daquelas pessoas. A meus olhos, apareceu a imagem de Ludmila, de comum acordo com meu amigo Gregory Fyodorovitch, fugindo da mansão de Madame Trousseau, de modo a começar nova vida. Yuri Vanilevich, porém, cheio de ira, aproveitou-se da carruagem que vinha em disparada, pela outra rua, e assustou os cavalos, provocando o acidente que quase matou meu amigo, além de impedir Gregory e Ludmila de se encontrarem. Depois, ele fez de tudo para convencê-la a retornar à mansão e ficar sob a proteção de Madame Trousseau. Contudo, como ela não aceitasse suas sugestões, amargurado, Yuri acompanhou-a pelas ruas da cidade, com o filho nos braços, sem saber o que fazer ou para onde ir. Ela passou frio, fome e toda sorte de privações. Ele ficou apavorado ao vê-la aproximar-se do rio, percebeu seu desejo de atirar-se nele, e, desesperado, acordara o bebê, que chorou e fez com que ela desistisse da ideia. Ludmila afastou-se o mais rápido possível daquele lugar, chorando, horrorizada com as próprias intenções. Passado o momento de perigo, prosseguiu confiante no socorro de Nossa Senhora de Kazan, até que conheceu Andrei e foi para os cortiços de Moscou, recolhida por ele, que se apiedara da infeliz jovem. Somente então pude entender todos os envolvimentos daquele caso tão misterioso, que levara Gregory, desesperadamente, a contratar pessoas para descobrir o paradeiro de sua amada. E vi mais, a ação odiosa de Yuri Vanilevich contra aquele a quem Ludmila realmente amava, Gregory Fyodorovitch, cercou-o de espíritos malfazejos em Paris. Tais entidades eram cossacos, seus fiéis companheiros, que, retornando ao mundo espiritual, reencontraram-no e aliaram-se a ele, para atormentar o rival. Yuri queria evitar que ele retornasse à Rússia e reencontrasse Ludmila. Graças a Deus, o socorro chegou por intermédio da fé fervorosa e prece de Rose Marie, uma criada. Isso possibilitou o afastamento das entidades que tanto maltratavam Gregory, deixando-o enfermo. Continuando por suas lembranças, vi quando Ludmila e o filho Yuri, juntamente com Andrei, Ana e Rude, puseram-se a caminho dos Urais, rumo à aldeia natal da moça. Respirei fundo, cheio de piedade daquele espírito que, por ter sido traído, procurara vingar-se, comprometendo-se ainda mais perante a lei divina. Então, envolvendo-o com afeto, disse-lhe: Meu irmão, é chegada a hora de sua libertação. Tranquilize-se e relaxe. Será levado a um local onde poderá começar vida nova. O Senhor sempre nos concederá novas oportunidades de regeneração. Antes, porém, deve reajustar-se perante a lei divina. Confie em Deus. Fiz um sinal aos 2 servidores do bem que me acompanhavam, e eles abriram um amplo lençol, estendendo o necessitado sobre ele. Dentro em pouco, estávamos de volta ao nosso lar, no além, a colônia Estrela da Manhã. Levado ao hospital, Yuri Vanilevich receberia todo o tratamento necessário à sua recuperação. E eu, agora de volta ao caso Ludmila, procurei informações, de modo a localizá-la rapidamente. Após realizar, com a brevidade possível, as obrigações que me foram destinadas, deixei nosso recanto de paz, rumo à crosta planetária.
Ao chegar a Ural, não foi difícil encontrar seu paradeiro. Assim, foi com imensa alegria que tornei a ver Andrei, Ana e Rude, agora um moço responsável e trabalhador. Mas a emoção e o carinho que senti ao rever a querida Ludmila, após tantos anos, fez com que meu coração se expandisse em eflúvios de amor. Junto dela estava Yuri, um belo jovem, em quem se percebia uma alma superior, pelas emanações de luz que dele se exteriorizavam. Casada com Dmitri Alexeyevich, minha amiga atravessava período bastante tumultuado. A ausência de Yuri Vanilevich, agora sob cuidados hospitalares, sem dúvida colaborara na melhora do ambiente do lar. Todavia, as emanações pesadas e doentias ainda persistiam, uma vez que o dono da casa prosseguia agindo da mesma forma, isto é, ingerindo bebidas alcoólicas todos os dias, o que lhe dificultava o cumprimento das obrigações no serviço e complicava as relações familiares. Procurei isentar-me de qualquer julgamento e aquilatar a real condição de todos os envolvidos, para ajudar com acerto. Em atendimento ao meu apelo, o amigo Boris Pietrovitch veio ao meu encontro. Analisando a situação, estabelecemos algumas prioridades no socorro aos encarnados. Para auxiliar realmente, precisávamos buscar apoio em pessoas com ascendência moral sobre Dmitri. Antes, porém, fazia-se necessário que conhecêssemos as raízes dos problemas atuais. Desse modo, retornamos à nossa colônia Estrela da Manhã, buscando, nos registros espirituais, as matrizes dos relacionamentos ocorridos entre os componentes desse grupo de espíritos. Dentro em pouco, estávamos de posse das informações que procurávamos. Na última encarnação, ocorrida no início do século XVIII, na Rússia, Vladimir Bulgatov, Yuri Vanilevich, era noivo de Natasha, Ludmila, por um acordo celebrado entre as famílias. Com o tempo e a convivência, Vladimir passou a amá-la, embora Natasha, vaidosa e fútil, fosse apaixonada por Mikhail Ulyanov, Gregory Fyodorovich, um belo e elegante rapaz, que tinha o defeito de ser pobre, razão pela qual Natasha nunca se casaria com ele, ainda mesmo que o acordo com Vladimir fosse rompido. Bela e volúvel, Natasha regozijava-se intimamente pelo sucesso que tinha com os nobres da corte, e acabou deixando-se envolver por Nikolai Petrovich, Dmitri Alexeyevich, aristocrata extremamente rico, que ocupava cargo importante junto ao czar. Ela estava encantada por despertar o interesse de alguém tão rico e poderoso. Descoberto o relacionamento entre eles, temendo a ira do noivo e no auge da paixão, ela aceitou fugir com Nikolai Petrovich. Vladimir, inconformado, passou a beber, anulando-se para conquistas melhores naquela existência, conforme planejamento feito ainda no mundo espiritual. Mikhail Ulyanov, que a amava profundamente, mas que, em razão de sua condição de pobreza, nada podia fazer, passou a existência frustrado e sofrido, o que acabaria por causar a depressão que o abateu, em Paris, no século XIX, quando, como Gregory, viu-se novamente separado de Natasha, Ludmila e sob a ação de inimigos espirituais. Vladimir e Yuri, jogando toda a culpa sobre Nikolai, Dmitri, movido pelo ódio ao rival, fez de tudo para encontrá-los. Ao descobrir o esconderijo dos amantes, um palácio que Nikolai possuía numa província, preparou-lhe uma armadilha. Aproveitando a ocasião em que ele estava sozinho, sem sua escolta, obrigou-o a um duelo. Como fosse mais ágil e forte que Nikolai, matou-o com uma estocada certeira, após cansar-se da brincadeira, em que vira o rival sofrer sob seus ataques. Retornando ao mundo espiritual, os desentendimentos prosseguiram de parte a parte. Aquele que estava em situação de vantagem espezinhava o outro, depois, a situação se invertia, continuando ambos nessa disputa ferrenha. Quanto a Natasha, Ludmila, que não era de mau coração, apenas vaidosa e volúvel, agora arrependida dos erros que cometera, desejava reconciliar os opositores, ajudando ambos. No fundo, ela amava Mikhail, Gregory, de todo o coração. Todavia, com seu modo inconsequente de agir, gerara grandes males aos envolvidos. Se Natasha tivesse respeitado o acordo de casamento com Vladimir àquela época, mesmo sendo fruto de decisões familiares, como era tradição,
isso seria suficiente para que os males atuais deixassem de existir. Tal união fora o meio que a justiça divina utilizara para corrigir desatinos cometidos por ela, no passado, contra o noivo Vladimir. Assim, deu-lhe a oportunidade de, na convivência com Yuri Vanilevich, redimir-se perante ele e perante si própria. Quanto ao seu filho Yuri Georgievich, havia sido pai dos envolvidos em outras encarnações, e agora era um generoso amigo espiritual, que aceitara reencarnar para ajudar Ludmila e os outros, constituindo-se em elo entre todos os envolvidos. De posse de tais informações, tínhamos mais condição de entender os meandros daquele drama, para tentar ajudar o grupo. Auxiliados por entidades espirituais ligadas aos nossos amigos, passamos a colaborar para trazer mais tranquilidade aos encarnados. Em tudo isso ainda faltava um poderoso elo, Gregory Fyodorovich, que preso ao passado, tudo fazia para encontrar seu grande amor. Acompanhamos sua trajetória, percorrendo cada aldeia dos Urais. Certo dia, cansados de tanto procurar sem resultado, os viajantes, ao chegaram até um local onde a estrada se bifurcava, sentiram-se indecisos sobre qual dos caminhos seguir, quando, então, viram aproximar-se uma carroça com um casal. Victor fez um sinal e eles pararam. Bom homem, preciso de uma informação. Estamos indecisos sobre o caminho que devemos tomar. Poderia nos dizer qual o melhor? Ao tirar o chapéu da cabeça, o desconhecido tornou. Depende do que procuram, senhor. Estamos tentando encontrar alguém, mas já visitamos uma grande quantidade de aldeias sem resultado. Além disso, meu Barini está doente e precisa de atendimento. Bem, se é assim, sugiro que tomem o caminho da esquerda, porque o da direita só leva a uma pequena aldeia, nada mais. Quanto ao outro, o da esquerda, é estrada com mais movimento e passa por muitas aldeias. Contente, acreditando ter economizado percurso desnecessário, Victor agradeceu ao homem e, chegando até Gregory, que aguardava com a cabeça para fora do postigo, informou. Senhor, creio que devemos ir pela esquerda. À direita, segundo nosso informante, não existe nada além de uma pequena aldeia. Tudo o mais está do outro lado. Gregory ouviu e ficou pensativo, indeciso quanto ao rumo a ser tomado. Na verdade, estava no limite de suas forças. Todavia, olhava para o pequeno caminho da direita e algo o atraía para lá. De súbito, como se uma luz se fizesse em sua mente, ordenou: vamos para a direita. Mas, senhor, nada existe lá. Não importa, Victor. Existe uma aldeia e é isso o que importa. A caminho. Uma sensação de bem-estar o envolvia, apesar da fraqueza extrema e das dores superlativas que o incomodavam. Ali, junto dele, Boris Pietrovich e eu trocamos um olhar e sorrimos satisfeitos por ver que nossa sugestão fora aceita. Mais algum tempo de viagem, viram a estrada abrir-se, um vilarejo surgir. Anoitece-a, e a aldeia, com seu casario, mais parecia uma pintura que houvesse sido imortalizada por artista divino. Os últimos raios de sol incidiam sobre ela, naquele final de dia, tingindo-a com cores diversas, de forma encantadora. As primeiras luzes começavam a acender. Lentamente, entraram na aldeiazinha, tentando encontrar um local onde pudessem abrigar-se. De repente, relanceando os olhos, Oleg divisou uma grande mansão, já iluminada pelas tochas, protegida por alto muro e grande portão de ferro. Dirigiram-se para lá, mais animados. Naquele tempo, como quase não existissem pousadas e hospedarias, era comum os viajantes, ao chegarem a alguma aldeia, abrigarem-se nas casas de moradores. Como Gregory Fyodorovich era um homem rico e de posição, habitualmente seria recebido pelos nobres e grãos-senhores das províncias. Assim, pararam defronte ao portão, e Oleg tocou a sineta. Não demorou muito, apareceu um criado. Ao ver a grande caleça, perguntou: o que deseja? Bom homem, viajamos há muito tempo, e meu senhor está doente, precisando de abrigo. Poderia receber-nos, em nome de Deus. O criado olhou para ele, depois para a carruagem, depois voltou a olhar para Oleg, e afinal disse: queira aguardar, vou avisar o intendente.
Pouco depois surgiu um homem. Ao ver o criado e a carruagem, não teve dúvidas. Estão procurando abrigo, não é? Pois sejam bem-vindos. Mandou abrir o portão, e Victor entrou com a carruagem. Gregory teve que ser carregado por seus criados, pois estava sem forças, enquanto o intendente indicava os aposentos para onde deveriam levá-lo. Victor, mais acostumado às regras de etiqueta do que Oleg, assim que acomodaram o patrão, disse: Perdoe-nos, senhor, ainda não nos apresentamos. Sou Victor, meu companheiro, Oleg. Meu senhor é Gregory Fyodorovitch, e viemos de Moscou. Agradecemos por sua generosidade. Viajamos há quase 2 anos, e meu senhor está muito doente. Muito prazer, eu sou o intendente Alexei Grotienko, para servi-los. Creio que estão necessitados de alimentação. A refeição será servida dentro em pouco, mas é simples. Só lamento que talvez não agrade ao paladar refinado de seu patrão, pois não esperávamos visitas. Não se preocupe, senhor. Meu patrão certamente não irá alimentar-se. Estamos preocupados com ele. Está febril. Veja. Delira. Realmente, Gregory debatia-se no leito, transpirando e murmurando palavras ininteligíveis. Irina, ajude nosso hóspede. Ordenou o intendente. A jovem criada pediu licença e saiu do quarto, voltando com uma caixa de madeira. Logo, outra serva trouxe uma bacia e panos. Irina molhou um pano na água e colocou-o sobre a fronte do enfermo, depois, tirou da caixa um pequeno vidro e derramou algumas gotas em sua boca. O intendente tranquilizou os recém-chegados: não se preocupem, Irina tomará conta do Barini. Venham comigo, precisam alimentar-se. Senhor, gostaríamos de nos lavar antes. Sem dúvida, acompanhem-me. Victor e Oleg refrescaram-se com água limpa e, em seguida, acompanharam o intendente até a mesa, onde estava servida a refeição. Esfomeados, comeram bastante, enquanto Grotienko conversava com eles, desejando saber por que razão eles haviam demorado tanto para fazer o trajeto de Moscou até a aldeia. Nosso patrão tem problemas na perna e sofre dores insuportáveis. Inúmeras vezes tivemos de parar para socorrê-lo, pois ardia em febre, como hoje. Durante 2 invernos, fomos obrigados a permanecer numa hospedaria, pois o frio piora ainda mais a condição do Sr. Gregory. Então, por meses, ficamos parados, sem poder prosseguir, esclareceu Victor. Posso aquilatar o que sofreram. Mas devem comer. Querem mais um pouco de kvass? Indagava, gentil. Não, obrigado, senhor. Até que gostaria, mas receio que já tenhamos bebido demais. Precisamos velar por nosso patrão durante esta noite. Não se preocupem, Irina ficará com o Barini para que possam dormir e recuperar-se. Ambos agradeceram novamente e, alegando profundo cansaço, pediram permissão para se recolher. Antes, passaram pelos aposentos de Gregory. A febre tinha baixado, sob os cuidados da jovem Irina. Ela os acalmou, e eles foram dormir. Capítulo 22. Reencontro. Por longos dias, o estado de Gregory Fyodorovitch continuou a inspirar cuidados. Oleg e Victor não saíam de sua cabeceira. A febre não cedia, e o enfermo delirava, lembrando trechos da viagem, negócios que haviam ficado para trás, preocupações com o trajeto, enfim, as imagens de fatos gravados em sua mente e que o afligiam. Falava em voz baixa, quase inaudível, e suas palavras saíam truncadas, de modo que apenas seus companheiros entendiam. Verdade é que Oleg e Victor estranharam esse súbito agravamento das condições do enfermo, justamente agora que ele estava bem instalado, nada lhe faltava e recebia os melhores cuidados. Mas, nós, no plano espiritual, o acompanhávamos, conhecedores da razão. No íntimo, Gregory sabia que chegara ao seu destino e, entendendo que não mais precisava manter as reservas orgânicas e a firmeza de propósitos, tão necessárias para vencer e atingir seu objetivo, que conservara durante todo o período com sua vontade férrea, relaxou, entregando-se, advindo a crise que demorava a ser debelada. Todavia, chegou o momento em que Gregory começou a melhorar.
2 meses eram passados desde que ali chegaram, ficando abrigados na mansão. Agora, o doente já conseguia alimentar-se melhor e não tinha mais aqueles acessos de febre que tanta preocupação causara a todos na mansão, a ponto de temerem por sua vida. Toda a aldeia sabia que na mansão do Barini, conde Konstantin Kamerovitch, havia um hóspede que chegara muito enfermo. Ninguém o conhecia e nem ao menos sabiam seu nome, porém, piedosamente, rezavam por ele, suplicando a Nossa Senhora de Kazan que ele ficasse curado e pudesse prosseguir sua vida de filho de Deus. Certo dia, quando o doente, já bem melhor, tomava sua sopa de legumes, entrou no quarto um homem que ele não conhecia. Parecia meio ébrio, e Grotienko apresentou-o: Senhor, este é meu filho único, Dmitri. Gregory cumprimentou-o cordialmente. No entanto, a presença do recém-chegado alterou seu estado emocional. Ficou agitado, o coração descontrolou-se, batendo apressado, enquanto uma terrível sensação de mal-estar e angústia o dominava. O enfermo parou de comer e fechou os olhos, levando a mão ao peito. Como está, meu senhor? Está sentindo alguma coisa? Indagou Victor, atento. Não é nada. Creio que comer rápido não me fez bem. Mas não se inquiete. Vou repousar um pouco, respondeu Gregory. Diante disso, todos deixaram o aposento, entendendo que ele queria ficar sozinho, com exceção de Irina, que não saía de sua cabeceira. A criada apenas afastou-se um pouco, acomodando-se num canto do aposento, de onde podia vê-lo e atendê-lo em caso de necessidade. Também incomodado, Dmitri retornou para casa mais cedo do que de costume, e comentou com a esposa. Há pouco, estive na mansão e aconteceu uma coisa estranha. Como o hóspede estava bem, pela primeira vez, desde que chegou, meu pai resolveu apresentar-me a ele. Queria que eu o conhecesse, afirmando ser uma pessoa excelente. Entrei. Ele estava sentado no leito, tomando uma sopa, e meu pai apresentou-nos. Ao vê-lo, tive uma sensação esquisita, como se já o conhecesse, entende? Como assim, Dmitri? Perguntou Ludmila. Não sei explicar. Passei a sentir um terrível mal-estar e deixei o aposento. Não queria falar com ninguém. Sem dizer nada, saí da mansão e vim para casa. Nem ao menos conversei com meu pai, motivo pelo qual eu tinha ido até lá. Como é o nome dele? Talvez você já o tenha visto por aí em suas viagens. Não me lembro. Ao vê-lo, o mal-estar foi tão grande que não ouvi mais nada. Quanto a conhecê-lo de algum lugar, impossível, Mila. Ele chegou à nossa aldeia, vindo de longe, pediu hospedagem e permaneceu preso ao leito desde esse dia. Realmente estranho. Esse homem deve ser bem desagradável, ou ter uma expressão horrível, para tê-lo impressionado tanto, considerou a esposa. Aí é que você se engana. Mesmo enfermo, tem boa aparência. Está magro, pálido, porém sua voz é branda e trata os criados com delicadeza e respeito. Então, por que a sua rejeição por ele? Dmitri meneou a cabeça negativamente e murmurou, pensativo, não sei. Não sei. Ludmila, cujo fato de o marido chegar a casa àquela hora era novidade, sorriu de leve, monologando em pensamento, bem, para alguma coisa serviu esse estranho, já que Dmitri está em casa e, pelo jeito, não sairá mais esta noite para encontrar-se com amigos e embriagar-se ainda mais. Depois, em voz alta, convidou-o. Esqueça isso. Vamos jantar. A comida está pronta. Onde está Yuri? Ele perguntou. Na isba de Andrei. Só voltará mais tarde. Agora, vamos comer. Sentaram-se à mesa rústica, e ela serviu-o com uma porção de guisado de coelho. Dmitri pôs-se a comer em silêncio, de cabeça baixa, como se algo o atormentasse. Não contara tudo para Ludmila. Impressões estranhas o tomavam de assalto, e ele pensava, por que, ao lembrar-me do hóspede da mansão, sinto raiva, mas também medo, como se ele pudesse fazer-me algum mal. Como se eu corresse algum risco com a presença dele. Mas não é só isso. Inacreditavelmente, sinto ciúme dele. Como pode ser? Por quê? Por quê? Ciúme de quem? Só se for de meu pai, por ele estar lá hospedado, na mansão onde sempre morei,
onde cresci e que considero como minha própria casa. Que bobagem! Só se eu estiver ficando louco. Preciso entender o que está acontecendo comigo. Dmitri acabou de comer em silêncio e foi dormir, alegando cansaço. Ludmila, que se preocupara com a expressão que vira no rosto dele, à hora da refeição, inquietou-se ainda mais ao vê-lo recolher-se tão cedo. Talvez o marido estivesse realmente esgotado pelas atividades do dia. Assim, ela resolveu deitar-se também. Apesar de cansado, Dmitri não conseguia dormir, a imagem do estranho não saía da cabeça. Só adormeceu horas depois, sem conseguir desligar-se do fato que tanto o impressionara. Dmitri desprendeu-se em espírito e, preocupado com o cavalheiro desconhecido, deslocou-se até a mansão. Era madrugada e estava tudo escuro. Entrou no aposento do hóspede e viu a serva, que, num canto, ressonava sobre um tapete. Ao fitar o leito, viu que o doente dormia. Sentiu o impulso de acabar com ele, era um inimigo e precisava matá-lo. Já tinha feito isso com o outro, Yuri Vanilevich, agora era a vez desse infeliz. Caminhou em sua direção, decidido, quando ouviu uma voz que dizia: "O que deseja?" Virou-se bruscamente e, recostado à janela, viu o miserável que estava tirando-lhe o sossego. Agora o reconhecia perfeitamente. Sim, sabia quem ele era, o maldito. Sabia que ele amava Ludmila e que ela o amava também. Então você está de volta, Mikhail Ulyanov. Não pense que pode tirar minha mulher amada. Você, um reles empregado, que nada poderia dar a ela. O que deseja, afinal? Ela é minha. Não adianta, Nikolai Petrovich. Com todo o seu ouro, ela acabou por abandoná-lo, lembra-se. É a mim que ela ama. Aquela época, eu era seu empregado e obrigado a suportar seus ataques de fúria, sua maldade, sua tirania. Agora não, sou livre, e nada pode fazer contra mim. Eu o mato, miserável! Gritou Dmitri, partindo para cima do rival, disposto a acabar com ele. Gregory defendeu-se como pôde, não desejando revidar os ataques do antigo patrão, irascível e violento. Nesse momento, Ludmila ouviu ruídos estranhos no quarto ao lado, onde Dmitri dormia. Levantou-se e foi ver o que estava acontecendo. O marido debatia-se como se estivesse brigando com alguém. Estava gelado e coberto de suor. Ao sentir a mão dela em sua testa, despertou assustado. O que houve, Dmitri? Debatia-se tanto que eu acordei. Ainda tentando tomar pé da situação, com a respiração opressa, disse, sentando-se no leito. Tive um pesadelo horrível. E só um pesadelo. O que aconteceu para ficar tão impressionado? Não sei. Até o momento que acordei, eu me lembrava. Agora, esqueci tudo. No entanto, parece-me que eu lutava contra um inimigo estranho. Enquanto procurava acalmá-lo, Ludmila pegou uma caneca com um pouco de água, ele tomou num gole só e voltou a deitar-se. Ajeitando sobre ele as cobertas que haviam escorregado do leito, ela o tranquilizou: está tudo bem. Não foi nada, volte a dormir. Dmitri fechou os olhos, ainda ofegante, e pensou: o que será que aconteceu? Estou cansado, como se realmente tivesse lutado com alguém. Impressionado, demorou a dormir, somente conseguindo quando já era dia. Na mansão, Gregory também despertara assustado, com a nítida impressão de que brigara com alguém. Mas não tinha inimigos, pelo menos, não que se lembrasse. Pediu o amparo de Nossa Senhora de Kazan. Mais sereno, voltou a dormir tranquilamente. Na manhã seguinte, Ludmila despertou com o firme propósito de ir até a mansão fazer uma visita. A reação do marido, ao ver o hóspede enfermo, era, no mínimo, estranha e incompreensível, e ela sentia que o pesadelo do marido tinha relação com esse fato. Levantou-se bem cedo e preparou a primeira refeição. Colocou na mesa o pão fresco, o leite de cabra, a nata e a geleia que fizera no dia anterior. Dmitri levantou-se tarde. Enquanto tomava o leite quente e comia o pão com nata, que tanto gostava, ele comentou: perdi a hora. Quase não dormi essa noite. Por causa do pesadelo, ela quis saber. Talvez.
O fato é que só consegui cochilar um pouco quando já estava claro. Esta noite você recupera o sono perdido. Como está agora? Ele pensou um pouco e respondeu. Na verdade, não sei. Ainda me sinto cansado, tenho o corpo todo dolorido. Bem, vou trabalhar. Estou atrasado e tenho muito serviço hoje. Dmitri saiu, e Ludmila passou aos afazeres domésticos, quando seu filho Yuri chegou. Você saiu mais cedo hoje, meu filho. O rapaz cumprimentou a mãe, dando um beijo em seu rosto. Depois, passando geleia numa grossa fatia de pão, justificou. Tive de ir até a mansão falar com o intendente Alexei sobre as sementes que serão plantadas e aproveitei para passar aqui em casa. A mãe, aproveitando a deixa, perguntou. Yuri, você já viu o hóspede da mansão? Antes de levar à boca um pedaço de pão, respondeu. Não, mãe, ele não sai do quarto. Estive lá outras vezes, mas nunca surgiu a oportunidade de vê-lo. E Dmitri, acordou bem? Eu o ouvi debater-se bastante essa noite e fiquei preocupado. Ludmila parou de varrer o chão da isba e desabafou. Eu também estou preocupada, meu filho. Dmitri disse que teve um pesadelo horrível e não conseguiu dormir mais. Só cochilou de manhãzinha, quando praticamente era hora de levantar. Por isso, acordou tarde e saiu ainda há pouco. Ele bebeu muito ontem, mãe? O curioso é que não. Contra seus hábitos, chegou cedo, comeu e foi dormir. Não é estranho? Muito estranho. Quem sabe ele está refletindo mais na vida e em tudo o que tem feito de errado. Sempre é tempo. Todos nós temos o direito de mudar, antes que nos aconteça algo pior, considerou o rapaz. Ludmila olhou para o alto, depois para o filho, enquanto dizia. Ai, meu filho, assim você me assusta. Até parece que está prevendo alguma coisa. Ele chegou perto da mãe e deu-lhe um abraço, tranquilizando-a. Não, mãe, eu não sei de nada. Acredito, porém, que tudo quanto plantamos, colhemos. Não é assim que acontece com a natureza. Se plantarmos coisas negativas, ruins, não iremos colher bênçãos, não acha? Bem, eu me vou. Tenho de retornar logo à plantação. Que Nossa Senhora de Kazan a proteja. Obrigada. E proteja você também, meu filho. Vá com Deus. Ludmila viu quando ele montou no cavalo, que deixara na frente da isba, e logo desapareceu, cavalgando apressado. Acabou de arrumar a casa, lavou roupas no riacho que corria nos fundos do quintal, depois se banhou. Comeu alguma coisa sozinha, visto que os homens só voltariam ao anoitecer, arrumou-se e saiu de casa. Sentia falta da mãe, com quem tantas vezes conversara. Agora que precisava de alguém para desabafar, falar de seus problemas, não tinha ninguém. Na verdade, Andrei e Ana faziam as vezes de pais para ela, mas, em determinados momentos, desejava ter sua mãe por perto, para poder chorar em seu colo, como quando era criança. Mas ela se fora, deixando um vazio em seu coração. Após a morte do marido, ela ficara muito enfraquecida, quase não se alimentava, e acabou doente dos pulmões, falecendo poucos meses depois de Boris. Ludmila levou a mão aos olhos para enxugar uma lágrima. A verdade é que estava um pouco tensa. Talvez pela decisão que tomara, ir até a mansão conhecer o hóspede. Pensara em tudo. Irina, criada da casa, era sua amiga e há muito tempo não se encontravam. Então, com essa desculpa, encheu-se de coragem. Poucas vezes tinha entrado na mansão do Barini. Embora tivesse sido a casa onde seu marido vivera sempre até o casamento, e seu sogro ali continuasse morando, eles não tinham o hábito de ir até lá. Quando havia festa, encontravam-se na praça da aldeia, e não na bela mansão. Ao chegar, tocou a sineta. Enquanto esperava, passou uma vista de olhos pelo traje que vestira. Nem ela mesma entendera por que, sem motivo algum, escolhera o seu melhor vestido. Arrumara-se com esmero, penteara cuidadosamente os cabelos e colocara carmim nos lábios. Talvez pelo fato de ir à mansão. Um criado veio atender e, ao vê-la, abriu o grande portão. Boa tarde. Como vai, Ludmila? Muito bem, obrigada.
Preciso falar com Irina, posso? Sem dúvida. Entre. Ludmila acompanhou o criado, que a conduziu até a sala de estar e pediu-lhe que esperasse enquanto avisaria Irina de sua chegada. Alguns minutos depois, Irina entrou na sala, caminhando ao seu encontro. Ludmila, há quanto tempo não nos encontramos? Estou muito contente em vê-la. Eu também, Irina. Entretidas com as ocupações, acabamos não tendo tempo para rever os amigos. E verdade, trabalho também não me falta, mas eu gosto. Venha comigo, vamos lá para cima. Sou responsável pelo nosso hóspede e não posso ausentar-me dos aposentos dele durante muito tempo. Satisfeita pela inesperada informação, Ludmila considerou, enquanto acompanhava a amiga à escadaria que a levaria ao andar superior. É verdade, ficamos sabendo que a mansão recebeu um hóspede. Ele ainda está muito doente. Não, agora está recuperando bem, mas ainda necessita de cuidados, respondeu Irina, subindo os degraus. Caminharam por um corredor comprido, e, diante de uma grande porta de madeira, Irina fez um gesto com a mão. Aqui ficam os aposentos dele. Vamos entrar. Com o coração a bater descompassado, Ludmila deu alguns passos, falando baixinho, ele não vai ficar incomodado com minha presença. Não tema, é um cavalheiro muito bom e gentil. O melhor que já conheci em toda a minha vida. Ludmila ficou admirada com o conceito que a amiga tinha do desconhecido. Reparou que estavam em uma saleta bastante acolhedora. Sentaram-se, e Irina explicou, o quarto de dormir do Barini é logo ali. Fiquemos aqui, conversando. Se ele me chamar, poderei ouvi-lo sem dificuldade. Diga-me, como vai Dmitri? Ontem ele esteve aqui, mas saiu de repente, sem explicações. O intendente Grotienko ficou preocupado, pois o filho foi embora sem dizer-lhe nada. Dmitri está bem, dentro do possível. Ontem ele quase não bebeu, o que é uma novidade e uma bênção. Mas estou curiosa para saber algo a respeito do hóspede. De onde ele veio? Indagou Ludmila, direcionando a conversa para o assunto que a interessava. De Moscou. Como tem problema em uma das pernas, a viagem estendeu-se bastante, e ele acabou adoecendo. Ao chegar aqui, estava muito mal, a febre não cedia. Enfim, passei esse tempo todo cuidando dele. Seus 2 criados também não saíram de perto dele, preocupados. Ah, então, eles estão aí no quarto dele agora. Não, pela primeira vez, em meses, eles saíram para andar pela nossa aldeia. Ah! Nesse momento, a porta abriu-se. Oleg e Victor entraram sem fazer barulho. Ao ver que Irina recebia uma visita, respeitosamente inclinaram-se, cumprimentando a senhora. Ao levantarem a cabeça, porém, olharam para a recém-chegada e trocaram um olhar, espantados. Oleg, com as mãos postas, ajoelhara-se no chão, como se estivesse diante de uma divindade, enquanto murmurava. Ludmila, não posso crer, não posso crer. Ludmila, a princípio, não reparara nos 2 homens que haviam entrado. No entanto, quando eles a cumprimentaram, viu-se obrigada a erguer a fronte, fazendo um delicado gesto de cabeça. Nesse momento, reconheceu um deles, Oleg. O que está fazendo aqui? Num átimo, por sua mente passou um mundo de pensamentos. Ela lançou um olhar para a porta do quarto onde estava o enfermo, olhou para eles e entendeu. Levantou-se abruptamente e correu para o quarto. Na penumbra, aproximou-se do leito, com o coração aos saltos, chorando de emoção. Apesar do tempo e da distância, jamais se esquecera dele. Jogou-se sobre ele, abraçando-o. Gregory, meu querido Gregory Fyodorovitch. O enfermo, que cochilava, ouviu que alguém o chamava, e aquela voz ressoou na acústica de sua alma, atingindo suas fibras mais profundas. Ele conhecia aquela voz, nem o tempo poderia apagar de suas mais caras lembranças a tonalidade inconfundível da voz de sua amada. Ao abrir os olhos, Gregory a viu em lágrimas, à sua frente. Ludmila, não pode ser, finalmente eu a encontrei, minha querida.
choraram nos braços um do outro, matando a saudade, enquanto Oleg e Victor, emocionados, com lágrimas nos olhos, acompanhavam a cena do reencontro. Somente Irina ficou observando a cena, de boca aberta, aparvalhada, sem entender o que acontecia. De repente, perguntou: "Alguém pode me explicar o que está acontecendo?" Ao ouvir a amiga, Ludmila caiu em si, voltando ao presente. Afinal, ela era uma mulher casada, e certamente esses arroubos poderiam não ser bem entendidos. Então, com delicadeza, explicou-lhe: "Amiga Irina, desculpe-me a emoção. Conheço há bastante tempo Gregory Fyodorovitch, desde que morei em Moscou, como também o caro Oleg." Quanto ao outro, os criados, também emocionados, sorriam de felicidade ao vê-la. Victor adiantou-se e, fazendo uma reverência, apresentou-se. "Sou Victor, cocheiro do Barini. Realmente, não me conhece, mas eu a vi algumas vezes no jardim da mansão de Madame Trousseau, enquanto aguardava o Sr. Gregory. Não imagina o quanto a procuramos durante todos estes anos. Estávamos perdendo as esperanças de encontrá-la", exclamou Oleg. Irina estava perplexa, sem entender nada. Diante do espanto da amiga, Ludmila, caindo em si, percebeu a importância do momento. Ninguém deveria saber do relacionamento que existira entre eles, pois, se a verdade fosse divulgada, ela temia pela reação de Dmitri. Assim, ao vê-la tão perdida, olhando de um para outro, sem entender o que se passava, disse-lhe: "Irina, esta é uma longa história, que pretendo contar-lhe direitinho. Só preciso de um favor seu. Pode falar, você sabe que faria qualquer coisa por você, Ludmila. Eu sei, minha amiga. Então, peço-lhe, encarecidamente, que nada conte a ninguém sobre o que aconteceu aqui. Nem ao intendente, nem aos outros criados, a ninguém. Posso contar com sua discrição?" "Sem dúvida. Por Nossa Senhora de Kazan, juro-lhe que nada direi a ninguém." "Eu sei. Confio em você. Obrigada. Depois, podemos sair daqui e conversar." Os recém-chegados concordaram com um gesto de cabeça. "Sim, agora ficaremos ao lado de Gregory. Pode sair tranquila, Irina." Ludmila ainda lançou um olhar repleto de amor para Gregory e despediu-se dele, dizendo que voltaria logo. "Não demore, minha querida. Agora que a encontrei, não posso mais ficar sem sua presença", murmurou Gregory, com a voz impregnada de infinito amor. Enquanto as duas mulheres saíam, Gregory, agora com expressão bem diferente, animada, com os olhos brilhando, perguntou aos criados: "Ficamos aqui esse tempo todo e vocês não tinham descoberto Ludmila? Senhor, sua saúde nos inspirava tantos cuidados, em virtude da febre que não cedia, que não arredamos o pé deste aposento. Somente hoje, por coincidência, como o Senhor tivesse melhorado, nós saímos a caminhar pela aldeia e descobrimos o paradeiro dela. Voltamos correndo, exatamente para dar-lhe a boa notícia, quando encontramos Ludmila conversando com Irina, na sala ao lado. Ela também desconhecia sua presença aqui, até ver-nos. Ao me reconhecer, correu para o leito e... o resto o senhor já sabe", explicou Oleg. Gregory estava em estado de graça e pôs-se a fazer mil planos. Nesse momento, os criados trocaram um olhar, e Victor disse: "Senhor, é preciso que saiba toda a verdade. Ludmila está casada com Dmitri, o filho do intendente Grotienko, que esteve aqui ontem, pouco antes do anoitecer." Gregory ouviu em silêncio as notícias. Ao ouvir referência ao homem que estivera em seus aposentos na noite anterior e que lhe provocara mal-estar tão grande, sentiu-se mal. No entanto, logo procurou esquecer esse episódio funesto, pensando que o importante era ter atingido seu objetivo e encontrado Ludmila. Assim, contendo os ímpetos do coração amoroso, percebeu que teria de reajustar-se perante a realidade. Respirou fundo, pensou por alguns segundos, depois tornou: "Agradeço-lhes pelas notícias e pelo empenho que demonstraram durante estes anos de busca. Estou muito feliz, finalmente, por ter encontrado minha amada Ludmila. Não me importa saber que ela está casada, e talvez feliz.
Estou contente por vê-la e respeitarei sua vida. Vê-la, encontrá-la de vez em quando, já me basta. Os dedicados criados trocaram um olhar, e Oleg indagou, e agora, senhor? O que pretende fazer de sua vida? Estou decidido a permanecer aqui, nesta aldeia. Comprarei uma casa e ficharei residência aqui. Quanto a vocês, meus fiéis companheiros ficarão livres para decidir que destino dar às suas vidas. Se quiserem permanecer aqui, será um imenso prazer. Se não, podem retornar a Moscou. Dar-lhes-ei recursos suficientes para recomeçarem suas vidas com independência, sem estar sob as ordens de ninguém. Agora, deixem-me só. Preciso refletir em tudo o que aconteceu hoje. Sozinho, na penumbra, ele voltou seu pensamento para o homem que tinha a aventura de ser o esposo de Ludmila. Teria sido por isso que sentira tão grande mal-estar diante de Dmitri. E o pesadelo que tivera aquela noite e que tanto o impressionara. Lembrava-se de ter estado com alguém que o odiava, mas não se recordava do teor da conversa. Despertara sentindo grande angústia a oprimir o peito. Ah, mas não devo pensar em coisas tristes. Encontrei Ludmila e é isso que importa. Pensou ele, mais sereno. Capítulo 23. Explicações necessárias. Ao deixarem a mansão do Barini, Ludmila e Irina caminharam, afastando-se um pouco da aldeia, até um recanto aprazível, ali perto, onde poderiam conversar mais à vontade, sem ser interrompidas. Sentaram-se no solo, agora recoberto por uma vegetação rasteira, e Ludmila preparou-se para as explicações devidas. Respirando fundo, pensou por alguns instantes e, diante do olhar ansioso da amiga, começou a falar. Irina, lembra-se de uma ocasião há muitos anos, quando festejávamos o retorno da primavera e um grupo de cossacos entrou na aldeia, espalhando o medo entre os moradores. Sim, lembro-me. Foi quando você partiu, raptada pelo chefe dos cossacos, deixando nossa aldeia. Ludmila deu um longo suspiro, enquanto as imagens do passado surgiam, em sua tela mental, como se ocorridas naquele instante. Eu dançava à luz das fogueiras, quando o vi aproximar-se. Imediatamente, senti uma atração por aquele homem belo e forte. Quando terminou a música, ele aproximou-se e entregou-me um lindo broche de pedras preciosas. Ao vê-lo tão perto, fiquei sem ação, envolvida por sua presença e olhar. Os cossacos não partiram no dia seguinte, conforme o combinado com o intendente Grotienko, pois uma das rodas da carroça estava quebrada. Exultei ao saber disso. Encontramo-nos outras vezes, e senti que estava perdidamente apaixonada por ele. Assim, quando o bando partiu, pensei que morreria longe de sua presença, por não poder vê-lo mais. Estava assim, amargurada, quando repentinamente, num galope rápido, ele voltou e arrebatou-me, levando-me em seus braços. Ah, lembro-me bem dessa cena, Ludmila, que deixou a todos temendo por sua vida. Ninguém sabia o que iria acontecer. Posso imaginar. Todavia, querida Irina, iniciou-se, naquele momento, uma história de amor. Passamos a viver juntos, e ele tratava-me como uma rainha. Por algum tempo, fui verdadeiramente feliz. Todavia, logo minha vida sofreria grandes transformações, e o sofrimento dominaria meus dias e noites sem fim. Ludmila, com voz dorida, emocionada pelas lembranças, narrou à amiga os fatos ocorridos posteriormente, a chegada de Dmitri ao acampamento, vindo no encalço dela, a morte de Yuri Vanilevich e tudo o que aconteceu depois. Não deixou de contar nem mesmo a participação de Dmitri, que a abandonou, grávida, no meio de uma floresta, de noite. A companheira meneou a cabeça, penalizada, murmurando: